Por causa da EBD dos adolescentes. Ah, sim. Não, tranquilo. Eu estou prontíssimo aqui. Vamos lá, então. Eu sei que não. Espera só chegar. Você esperar só chegar pelo menos aí uma. Você cantou? Vendo que pega? Pega mesmo. Deixa eu colocar um chapéuzinho pastor. Ah, a irmã Simone também entrou no grupo lá. No teologia. Conseguiu, entrou? Ó, que bom, hein, meu? Ah, não, mas tem que incentivar mesmo, porque as Mas pessoas... ainda sobrou um livro ainda lá. É? Sobrou um livro ainda dessa matéria que a gente está fazendo. Bom, porque as pessoas que estão pregando tem que... Antropologia. Tem que entrar por esse caminho aí para aprender, senão não tem jeito, né? Senão fica complicado. Ah, que bonitinho na foto agora. Vou colocar aqui. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe mais um domingo, mais um dia, tua família, tua casa. Quero glorificar a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe nosso irmão Valdir Santos. Deus abençoe a tua vida. Fique conosco aí. Os irmãos da AD Perus, do Parque Vitória aí, que está ligadinho aí. Jovens, a mocidade. Que Deus abençoe aí. Fique conectado aí. Nós temos aí 1 hora, mais ou menos, de aula aí. Tá bom? Essa troca de informação aí da palavra de Deus e será muito útil para a nossa vida. A Jéssica Sintra, Deus abençoe, viu? Muito obrigado por estar aí conectado aí nesta live aí para nós junto aí aprendermos a palavra de Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos. Já estamos chegando ao fim da nossa IBD, a nossa revista de jovens, muito boa por sinal. Estamos falando sobre a vida de Josué e as suas conquistas e as suas batalhas. Nós estamos abordando essa temática e nós já estamos encerrando já esse trimestre. Hoje nós vamos falar sobre as cidades de refúgio são estabelecidas. Depois de uma grande guerra, de uma grande batalha, de grandes estratégias da mão de Deus operante, e nós chegamos aqui, estamos chegando já na 12ª lição da nossa revista. E hoje nós vamos falar sobre as cidades de refúgio. Por que Deus criou essa cidade de refúgio? Foi uma ordenança de Deus. E é isso que nós vamos discorrer o tema. Hoje estou aqui com o meu amigo Amauri. Amauri, dá um alô aí para os irmãos, hein, Amauri? Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor. Que esse momento, esse período de estudo venha edificar grandemente a sua vida. Deus abençoe a todos. Amauri está sempre com a gente aí, nos apoiando, nos ajudando. Deus seja glorificado pela vida do servo de Deus, a família do servo de Deus, que tem cooperado muito com a obra de Deus. Irmãos, convide mais um para estar aí compartilhando, para estar aí, para nós estarmos aí trocando essa informação bíblica. Convide mais um, desperta esse jovem, tira esse jovem da cama aí, desperta ele aí para poder ele estar aí ligadinho aí, está assistindo aí esta live, está participando aí desta live aí. Não deixa ele dormir não, já é 10 horas da manhã, já descansou bastante, então desperta ele dessa cama aí, tá bom? Deus abençoe. Meus irmãos, então nós vamos falar hoje sobre as cidades de refúgio. Nós estamos estudando sobre o livro de Josué, um livro muito interessante. E eu quero ler aqui o texto bíblico, tá? O texto áureo, o texto bíblico aqui da nossa revista. Se você não tiver essa revista aí, você pode estar abrindo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 20, e o versículo de 1 a 6. 6 versículos bíblicos, para que nós possamos ver um panorama geral do que vai ser estudado aqui. Tá? E depois logo nós estaremos aí pontuando a nossa lição no dia de hoje, tá bom? Quero mandar aí os parabéns para a irmã Carol, muito boa lição que foi abordada hoje e falada. Deus abençoe a tua vida, viu? Deus continue te honrando aí de uma forma muito especial, muito boa temática que foi abordado hoje, muito importante, tá? O tema que foi abordado hoje. Deus abençoe. Então Josué, capítulo de número 20, versículo de 1 a 6, o tema que nós vamos estar lendo aqui do livro de Josué. Se você não tiver essa revista da Escola Bíblica Dominical, você pode estar pegando a sua Bíblia e conferindo comigo aqui no seu capítulo de número 20, versículo 1 e ao versículo 6. Livro de Josué. Diz assim o texto da Bíblia. E falou mais o Senhor a Josué, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, apartai-vos às cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que
fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se à porta da cidade, e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo a cidade e lhes darão lugar, para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão a sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento, ou não aborrecia dantes, e habitará a mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará à vida, à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então aqui é o texto que está escrito aqui no livro de Josué, capítulo 20, o capítulo 20, versículo de 1 a 6, foi o texto que ora acabamos de ler, para nós entendermos aqui no panorama geral aqui da nossa lição. Hoje nós vamos... Hoje nós vamos, como sempre, estar pontuando a nossa lição. Hoje tem muita coisa bastante interessante, como sempre, a Bíblia é uma coisa interessante, é a palavra de Deus, e é bom nós termos uma compreensão desta palavra. Então veja bem, Josué capítulo 20, versículo 1 de número 6. Então esse primeiro tópico que nós vamos estar falando aqui, esse primeiro tópico fala sobre Deus estabelecer, ou Deus ordenar a estabelecer a cidade de refúgio. A ideia é por quê que Deus manda estabelecer, por que Deus ordenou que essa cidade de refúgio pudesse ser ali preservada, guardada, para que esses homens que cometesse homicídio, não pelo seu próprio intento, pelo seu próprio desejo, mas vamos entender que ele comete um homicídio, comete um assassinato por uma defesa pessoal, ou alguma coisa assim parecida, que não seja um homicídio culposo. Então essa cidade de refúgio servia exatamente para resguardar ou guardar a vida desses homens. Quando nós olhamos para esse primeiro tópico, quando Deus ordena estabelecer essa cidade, porque de fato Deus tem um propósito, Deus tinha um propósito naquilo que ele estava ordenando desde a era de Moisés. Então eu escrevi aqui: Deus cuida dos que praticarem homicídio culposo, Deus criou um lugar para o refúgio, para onde os homicídios permanecer até provar a sua inocência. Essa era a chance de absolvição. Entre as 48 cidades aos levitas de Israel, 6 cidades foram indicadas por ordem de Deus. Essa determinação constava na lei ditada por Deus a Moisés. Então há uma referência bíblica, que antes de eu comentar aqui, quero ler essa referência bíblica. Esqueci minha Bíblia. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. A Bíblia é sempre a nossa regra de fé. Então nós estamos falando sobre o livro de Josué. Então vamos entender aqui por que Deus criou essa cidade de refúgio. E nós vamos fazer uma aplicação sempre, uma aplicação pessoal e uma aplicação para os dias odiernos, dias de hoje. Sempre nós temos que fazer essa aplicação, porque o passado é uma sombra do nosso presente. Como diz, é um arcabouço, né? É um esqueleto, uma estrutura indicando o nosso presente. Então, todo o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, ele se unifica em uma só verdade que aponta para Jesus Cristo. Então vamos ver no seu capítulo 20 de Josué, capítulo 20, o versículo 1, eu só vou ler o versículo 9, depois com mais calma você lê do versículo 1 ao versículo 9, que você vai ter uma compreensão maior. Então veja bem, quando Deus mandou estabelecer essa cidade de refúgio, então por que Deus mandou estabelecer? Então Deus sempre faz as coisas com propósito. Então no capítulo 20 de Josué, versículo 9, vai dizer assim: estas são as cidades que foram designadas para todas as tribos do filho de Israel, para os estrangeiros que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse nas mãos do seu vingador, do sangue até pôr diante da congregação. Então a ideia de Deus
era criar essa cidade de refúgio para que, se porventura acontecesse algum acidente no meio desse percurso entre o povo de Israel, então eles pudessem estar nessa cidade de refúgio até que eles fossem julgados. Por quê? Porque eles poderiam ter cometido esse homicídio, talvez defendendo a sua vida, defendendo a sua família, defendendo o seu patrimônio. Pastor, mas essa defesa pode isentar a responsabilidade de quem cometeu a tal crime? Não, não vai isentar a sua responsabilidade. Ele sempre vai ser homicida, mas a lei de Deus, o Senhor, manda criar essa cidade para que esse homem não fosse julgado injustamente, porque precisava ali julgar, precisava ali peneirar, precisava ali colher as informações corretas para que esse homem não pudesse vir a ser morto de uma forma errônea pela lei. Então essa cidade foi exatamente criada para que esses homens pudessem ter a chance de poder, vamos dizer assim, responder o seu crime corretamente sobre a lei. Então Deus manda criar essa cidade, estabelecer essa cidade de refúgio exatamente para isso, para que eles pudessem ter a oportunidade de poder ali provar a sua inocência. Então Deus manda criar, então essa era a oportunidade para eles serem absolvidos. Então foi essa a ideia que Deus ali manda estabelecer, que está ali no livro de Josué, capítulo 20 e versículo 9. Então essas cidades foram designadas por Deus para que estrangeiro, mesmo o povo de Israel, pudesse ser acolhido ali naquela cidade, para que eles pudessem ter um julgamento correto pela lei. Irmão Neemias, Deus abençoe. Neemias Martins, um abraço, meu irmão. Deus abençoe. Cosme de Jesus, Deus abençoe. Servo de Deus. Irmã Caroline Cardoso, Deus abençoe. Se tiver alguma pergunta, pode mandar aí, tá bom? Porque nós vamos responder dentro do possível. Então, essa foi a ideia da criação. Então, no entanto, no caso, deve ser homicida desistencional. A lei provia a cidade do refúgio aonde derramador de sangue podia encontrar proteção. O assíduo contra o vingador do sangue. Observação que eu marquei aqui: a cidade de refúgio significa lugar de salvação, lugar de absorvição. Jesus é a nossa cidade de refúgio. Então percebe bem, então Deus cria essa cidade com propósito, porque se algum homem dentre Israel ou outro homem que cometesse qualquer tipo de homicídio, esse homicídio de fato, sem ele ter uma culpa na sua totalidade, por um intento, porque ele quis cometer aquele latrocínio, aquela morte, ferir esse homem até a questão da morte, então eles teriam essa oportunidade de ser levado para essa cidade de refúgio, para que ali pudesse ter um julgamento coerente, um julgamento que fosse pautado na lei do Senhor. Então percebe bem que lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando se fala, quando nós vamos ver esse panorama geral, essa criação de Deus nessa cidade, é um lugar que significava absorvição, um lugar que significava lugar de salvação, logo nos faz remeter a nossa mente, a nossa ideia, para nós darmos uma olhadinha no livro de Atos dos Apóstolos. Veja bem que coisa interessante, no seu capítulo de número 4 e versículo de número 12, quando eu digo que Jesus Cristo é a nossa cidade de refúgio, onde nós podemos esconder, assim como uma grande embarcação, um grande navio, ele atraca a sua embarcação naquele cais, porque aquele cais, ele quer dizer lugar seguro, aonde ele estaciona e está seguro. Assim nós podemos atracar a nossa vida como igreja em Cristo, descansar, repousar em Cristo, porque em Cristo nós encontramos a segurança. Veja se não, no seu capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 12, veja bem aqui uma referência que eu anotei, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, e versículo de número 12, eu deixei aqui essa referência aqui para nós darmos uma observada. Diz assim o texto: e nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos. Então aqui fala dessa segurança. Dr. Lucas escreve Atos dos Apóstolos, falando desta embarcação segura, essa cidade de refúgio, esse Cristo a quem nós devemos confiar, porque Lucas escreve que não há outro nome em que haja salvação, nem no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, que não seja o nome de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também eu sou a vida. Cria-se vários deuses, cria-se várias denominações, ideologias, cria-se vários critérios, cria-se vários caminhos nos dias atuais, mas nenhum desses caminhos pôde ousar dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus é a nossa cidade de refúgio, assim como Deus mandou que a Josué separar essas 48 cidades, dentre essas 48, 6 cidades de refúgio, para trazer uma indicação nos dias atuais. Assim Deus também levantou Jesus nos dias de hoje, para que quando nós se refugiamos nele, confiamos nele, quando nós depositamos nele a nossa confiança, quando nós andamos com ele e conhecemos a ele, então ele se torna para nós um escudo, ele se torna para nós um grande refúgio para a nossa vida. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Então Jesus Cristo é essa cidade de refúgio onde nós podemos encontrar descanso para a nossa alma. Segundo aqui diz o significado espiritual da cidade de refúgio. O que significa cidade de refúgio? É o lugar onde alguém procura para fugir ou para se livrar de um perigo. Lugar onde alguém se pode esconder. Então, lugar de refúgio basicamente significa o lugar onde as pessoas procuram fugir, é o lugar onde as pessoas querem se livrar do perigo, se esconder, e lugar de refúgio significa o lugar onde as pessoas vão estar longe dos perigos da vida. A irmã Lindaura, Deus abençoe. Lindaura Maria, Deus abençoe a tua vida, minha irmã, e a tua casa. Então, o lugar de refúgio significa exatamente isso. Eu marquei algumas referências, eu quero ler rápido aqui com os irmãos. Salmos, se você tiver a sua Bíblia, Salmos capítulo 118, vamos ver exatamente quem é esse lugar de refúgio quando nós falamos acerca de descanso. Mas não estou dizendo descanso só do nosso corpo físico, mas o descanso da nossa alma. Um descanso que muitas vezes nós guerreamos com a nossa carne, com o nosso braço, e muitas vezes nós precisamos nos refugiar para que nós possamos redobrar as nossas forças para darmos continuidade àquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Então, o que significa cidade espiritual, cidade de refúgio? Então eu marquei aqui que é o lugar onde nós podemos, o lugar onde nós procuramos fugir, o lugar onde nós nos livramos do perigo e o lugar onde alguém se esconde. Agora, biblicamente dizendo aqui, Salmos de número 118, versículo 8, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens, porque se você ler o capítulo que antecede o capítulo 7, você vai entender que o Senhor está contigo entre aqueles que ajudaram, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que aborrecem. Aí vem o capítulo que eu li, agora veja o 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Então veja bem, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa segurança. Então ele diz que é melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes, ou seja, confiar nos homens, confiar nas autoridades. Eu não estou dizendo que nós não devemos confiar nos homens, nos nossos amigos, nos nossos pastores, não é essa a ideia bíblica. O problema é que muitas pessoas tomam o texto de Jeremias, capítulo, se não me salvo engano, 19, 17, quando diz ali o texto, não confieis no homem, tal, aquele texto bíblico, mas a questão, a visão
que o texto vai nos revelar é quando o homem confia na força do seu braço. Quando ele faz da força do seu braço a sua torre forte. Aí nós vamos ter um problema. Mas essa confiança entre amigos, entre família, entre pastores e ovelha, isso precisamos ter, porque a base do ministério, a base da sociedade, de um casamento, de um relacionamento, seja onde for, se chama confiança. Porque se não houver confiança, não pode existir uma base. Então, o que o salmista está dizendo aqui, ele está falando sobre Jesus, que nós podemos confiar em Jesus em todas as circunstâncias da nossa vida, em todo momento da nossa vida, mesmo achando que estamos perdendo, mesmo achando que estamos sendo envergonhados, mesmo achando que as pedras se lançam contra nós, mas ele está dizendo que em todas as circunstâncias, em todos os momentos, nós devemos confiar no Senhor. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, porque diz Tiago escrevendo a sua carta, ele diz assim que Deus, quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá sabedoria e Deus não lança em rosto, ou seja, a bênção do Senhor, quando ela recai sobre nós, quando ela nos alcança, então Deus não lança em rosto aquilo que Ele fez por nós, diferente de algumas atitudes, não é isso? Porque nós bem conhecemos e nós não devemos tampar o sol com a peneira, isso acontece. Tem muitas pessoas que fazem para ter uma apresentação, que fazem esperando uma oportunidade para dizer aquilo que fez. Mas a Bíblia diz, aquilo que a tua mão direita fez, esconde a outra, porque a outra não precisa saber. Nós não precisamos tocar trombeta, em outras palavras. Então por isso que o salmista é enfático em dizer que nós temos que confiar somente em Deus. Por quê? Porque quando Deus faz algo para a nossa vida, Ele não fica lançando em rosto. Exemplo é que quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós omitimos alguma coisa acerca do reino de Deus, Deus, é claro que a nossa consciência, através do Espírito Santo, recobrando a nossa consciência, vai haver uma cobrança. Mas uma cobrança para quê? Para nós nos ajustarmos na palavra do Senhor. Então, o salmista aqui está dizendo que é melhor do que confiar nos homens. Outro, Salmos de número 46, esses salmos aqui são salmos maravilhosíssimos que fala sobre Jesus Cristo, essa confiança que nós temos que ter em Jesus. Olha Salmos 46 e versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus esteve presente no jardim do Éden, quando socorreu os nossos primeiros pais. Deus esteve presente na arca, quando Deus manda o dilúvio. Deus esteve presente na vida de Abraão, quando ele desceu para o Egito. Deus esteve presente na vida de Jacó, quando ele fugiu de seus irmãos. Deus esteve presente na vida dos juízes para julgar a nação. Deus esteve presente quando Deus levantou o primeiro monarca, que foi Saul. Deus esteve presente quando levantou o sacerdote. Deus se fez presente quando levantou os profetas maiores e menores. Deus esteve presente quando Ele chamou a igreja, quando Ele trouxe a existência da igreja. Então Deus esteve presente em todas as gerações, todas as eras, todos os tempos Deus se fez presente. Por isso que diz aqui no Salmos 46, que Ele, Deus, é o nosso refúgio. Não só o nosso refúgio, mas também a fortaleza. Refúgio dá a ideia de esconderijo. Você lembra que quando Elias fugiu das mãos de Jezabel, do juízo de Jezabel, da palavra amarga de Jezabel, a Bíblia diz que ele se refugiou em uma caverna. Por quê? Porque ali ele precisaria ser orientado por Deus. Ele precisaria recobrar ou redobrar as suas forças para dar continuidade ao ministério. Então Jesus Cristo é esse refúgio em todas as camadas da nossa existência ou da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós podemos confiar no Senhor. E ainda diz que Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Olha que coisa gloriosa. Então Jesus
ele é essa cidade de refúgio para aqueles que confiam. Uma outra referência que eu coloquei aqui, que eu achei muito interessante quando eu estava lendo esse texto aqui, está em João capítulo 8, o Evangelho de João, capítulo de número 8, e versículo de número 8, e versículo 1. Capítulo 8, versículo 1 diz assim: porém Jesus foi ao Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se o ensinava. 1 João, capítulo 8, versículo 1, vou ler o 11. E ele disse: ninguém, Senhor, disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Falando sobre Jesus como nosso refúgio, nós vamos ver que uma mulher é pega no ato de adultério, e logo eles trazem para Jesus, porque Jesus exerceu 3 ministérios quando esteve na terra, e esse ministério que Jesus vai exercer no capítulo 8 do Evangelho de João, é o ministério de juiz. Por quê? Porque ele vai dar a sentença para aquela mulher. Na contrapartida, uma multidão já veio com a teologia pronta, uma sentença pronta, dizendo: Jesus, a lei de Moisés manda apedrejar. E o que o Senhor vai dizer? Então Jesus vai exercer aqui uma função que agora não é uma função só pastoral, não é uma função só sacerdotal, não é uma função só de monarca, mas é uma função de juiz, porque, olha bem, e ela disse: ninguém, Senhor, e disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Então, o exercício da função ministerial aqui de Cristo, a função de juiz, ele vai trazer uma sentença para esta mulher, e qual é a sentença? Vai e não peques mais, porque eu não te condeno, ainda que sejamos condenados por palavras, por atitude, por ações, por algum meio, algum meio que há na sociedade, mas nós temos que acreditar que Jesus disse: vai, porque eu não te condeno. Uma outra referência está no mesmo livro, no mesmo Evangelho de João, capítulo de número 4, e seu versículo 14, essa aqui é muito interessante, e eu quero ler com você. Diz assim o texto: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. O 17, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido. Veja bem, o que é que está acontecendo aqui? Nós estamos falando de Jesus como nosso refúgio, como a nossa segurança, como o lugar onde nós podemos esconder. Então veja bem, João, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 14, ele está nos revelando algo importante, que esta mulher samaritana, todos nós conhecemos a índole, nós conhecemos o caráter daquela mulher, porque a Bíblia expõe essa questão desta mulher. E automaticamente ela estava sendo subjugada pelos seus compatriotas, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pelos seus parentes. Aquela mulher não tinha lugar na sociedade por causa do julgamento, por causa do seu erro, o caráter danificado no meio daquela sociedade, e por isso ela não era aceita, por isso ela não era abraçada. Mas veja bem o que Jesus vai dizer quando se fala em refúgio. Talvez aquela mulher procurou refúgio, procurou segurança em todas as áreas da sociedade e não encontrou, porque o seu caráter, a sua ação, a sua atitude trouxe a ela um prejuízo muito grande, falando sobre pessoa, falando como uma mulher da sociedade. Então ela não era bem vista, mas quando Jesus encontra com ela, Jesus está dizendo: se você tomar da minha água, você não voltará mais a ter sede. O que é que Jesus está dizendo aqui? Tá, a palavra é muito categórica, que Jesus não se refere simplesmente a uma água do poço de Jacó. Não é essa água que Jesus está se referindo. Essa água que nós tomamos, essa água que muitas pessoas se compram para tomar, não é essa água que Jesus está falando. Jesus está falando de uma água chamada Espírito Santo. Esta água que quando alguém prova dela, que alguém toma ela, ele fica saciado. Então Jesus está dizendo: a água que eu lhe der não te trará mais desejo para você voltar a esse poço.
Em outras palavras, Jesus está falando, quando você receber o dom do Espírito Santo, você vai deixar o pecado, você vai ser inserida na sociedade, a sua história vai ser reconstruída, a tua história ela vai ser novamente erigida. Então é esta a visão do texto. No capítulo 4 e versículo 14. E aí o que acontece quando nós nos refugiamos nessa cidade de refúgio que representa, que traz uma tipologia de Jesus Cristo? Então no verso 14, Jesus está apresentando a ela a solução para o problema. Está dizendo, esta água que vai criar nela uma fonte de água da vida, que vai jorrar uma fonte da água da vida. E no 17 eu achei muito interessante, porque todos que provam desta água, as suas atitudes são diferentes. Porque veja se não, capítulo 4, versículo 17, e a mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. O que é que está acontecendo aqui? Então, quando ela se refugia nessa cidade que é Cristo, quando ela prova dessa água, logo cria dentro dela o desejo de arrependimento, o desejo de deixar a sua vida promíscua e viver uma vida com conteúdo diante de Deus. Por quê? Porque no 17 fala-nos de arrependimento. Ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, disseste bem, não tenho marido. Outro sim, quando ela anuncia isso a Jesus, nós podemos entender uma coisa, que aquela mulher foi transformada por esta água que Jesus quer dar a mim e a você nesse dia. Pastor Eliane, Deus abençoe. Vamos lá, o 3. O perigo de sair da cidade de refúgio. Se as pessoas saíssem da cidade de refúgio, ela poderia ser morta, porque prevalecia a lei de olho por olho, dente por dente. Isso aqui é maravilhoso, hein, irmão? Essa é a lei italiana. Tem lei, exatamente. Quer falar sobre isso aí? Eu vou até marquei. Essa lei é italiana, essa é pesada. Tudo que a pessoa fazia tinha uma consequência, era uma tabela com consequência. Vamos supor, um assaltante, ele perdia as mãos. Uma pessoa que saiu com uma mulher, ele podia morrer, ou ter os seus órgãos decepados. Então, era tudo proporcional ao crime que era praticado. Muito bem, o Mauri aqui deu uma pincelada aqui, muito bom. Coisa boa, a gente aprende muito aqui. Então, veja bem, então, por que não poderia sair dessa cidade de refúgio? Porque a cidade de refúgio, como eu disse, que só para recobrar aqui, para nós continuarmos aqui a nossa linha de pensamento, era um lugar que Deus estabeleceu para que alguém que cometesse homicídio pudesse se refugiar. Esse homicídio não poderia ser homicídio porque é um homicídio que ele planejou isso. Não, ele cometeu esse ato por uma defesa pessoal, por alguma coisa que aconteceu, ele se defendeu e acabou ferindo, e essa ferida foi uma ferida de morte, e essa pessoa veio a óbito. Então essa cidade foi criada para essas pessoas serem levadas para lá até o seu julgamento, porque ali era a oportunidade deles serem julgados e poder estar livre. Agora, por que eles não poderiam sair dessa cidade de refúgio? Por quê? Porque, como o nosso irmão Mauri muito bem colocou e me antecipou aqui nas minhas palavras, então, essa lei de olho por olho, isso era no Antigo Testamento. Isso estava ali consumado na lei. Era uma lei para o povo. Então essa lei, como o irmão Mauri aqui me antecipou, muito bem colocado o que ele disse aqui, era chamada a lei de talião, ou a lei de retaliação. Ou seja, olho por olho, se você mata, você tem que morrer. Se você comete algum delito, isso tornaria para você. Isso era a lei antigamente. Então, quando se fala em olho por olho, dente por dente, então a guerra, a batalha, não era como hoje. Hoje é diferente. Hoje as coisas são muito mais simples. Pois não, tem um exemplo bíblico também, pastor, dessa lei de Italião, que às vezes passa até desapercebido, que era aquela situação, quando o pai fazia compras para sua lavoura, para sua fazenda, e ele morria, tinha que se dar o filho pro credor para pagar essa dívida.
Então é justamente onde entra essa lei, olho por olho, dente por dente. Nada do que, vamos supor, em relação à dívida, mesmo que a pessoa morresse, passava para a geração seguinte. E hoje nós temos isso. Vamos supor, meu pai contraiu uma dívida e veio a óbito, veio a morrer. Como que ele paga essa dívida, se ele já morreu? Através dos bens que ele deixou. Então, se a gente pegar bem, essa lei ainda vale ainda, porque, principalmente em relação a bens. Se uma pessoa falece, os bens das pessoas ficam à disposição para pagar aquela dívida anterior que ele fez. E no Antigo Testamento fala assim, tem muitas passagens que falam que o filho tinha que trabalhar para pagar a dívida do seu pai. Caso foi aquela viúva, né, de Elias lá, né? Exatamente. Que ela disse, olha, aqui veio os credores buscar os meus filhos, tal. Tá vendo? Faz sentido agora? Então, exatamente, Você viu que o Mauri aqui falou uma coisa aqui que é bíblico, é o que nós estamos aqui conversando, aqui trocando essa informação. Deus abençoe a irmã Nina Soares, meu pastor Anderson, Deus abençoe, saudade do senhor, viu? Aqui pelo aplicativo, irmã Elda, irmão Mateus, irmã Patrícia e irmã Patrícia, que é minha esposa. Irmã Lindal e a Patrícia. Coisa boa, Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado por estar ligadinho e conectado aí. Essa aula eu achei muito interessante, é muito boa. Então essa lei, irmãos, é chamada lei de talião, né? Ou retaliação, criado na Mesopotâmia, né? Em resumo, a lei exigia que o agressor seja punido de igual modo. Foi aqui o que o Mauri muito bem colocou, e até mesmo aquela questão do credor que chegou e bateu na porta daquela mulher para levar os filhos, porque o marido havia morrido e havia-se uma dívida. Então a dívida teria que ser paga. A dívida não era sanada porque alguém contraiu essa dívida e morreu, vamos supor ali, o chefe da casa morreu, ele tinha uma dívida, morreu, então isso passava para a sua geração, os seus filhos teriam que pagar essa dívida com mão de obra pesada. Então isso estava prescrito na lei e precisaria ser cumprido. Então veja bem que se o agressor fizesse alguma coisa, ele tinha que pagar de igual modo. Se ele cometeu um homicídio, então a pessoa da família teria por direito de cometer ou de fazer esse mesmo ato com essa pessoa. Veja se não, Levítico, capítulo 24, Levíticos 4 e versículo de número 20, veja bem o que diz, Levítico 24 e versículo de número 20, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem, assim lhes fará. Então é o que nós estamos dizendo. Nós estamos mostrando para você, biblicamente, como funcionava essa lei. E o porquê que Deus, então, cria essa cidade de refúgio. Então isso faz sentido. Então veja bem que, olha o perigo dela sair, dessa pessoa sair dessa cidade de refúgio. Por quê? Porque em Levítico capítulo 24, versículo 20, quebradura por quebradura, olho por olho e dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Ou seja, era pago, como diz o nosso Provérbios, o provérbio no dia atual, era pago com a mesma moeda. Ou seja, pisou no meu pé, eu piso no seu pé também. É mais ou menos assim. Então veja bem que a lei antigamente era uma lei dura, não era uma lei simples de se viver. Então por isso que Deus criou essa cidade de refúgio. Então vamos lá continuar. Os levitas, segundo tópico, os levitas exigiam a sua herança. Quando Josué conduziu os israelitas na terra de Canaã, os levitas foram a única tribo de Israel, israelita, que recebeu cidade, mas não foram autorizados a ser proprietários da terra. Ô irmão, veja bem, que coisa interessante. Hoje nós entendemos que o levita é o músico, é o cantor, é o instrumentista, né? Aquele que toca instrumento e assim por diante. Né? Hoje dá essa ideia, né, Maurinho? Você é um levita da casa de Deus. Então, logo dá a entender que o levita, então se ele é um levita, ele é um cantor. Ele é alguém que toca um instrumento de sopro, de corda, enfim. Ele é um levita da casa do Senhor. Hoje remonta essa ideia. Mas no Antigo Testamento não. Veja bem, eles exigiram a herança, né? Eles exigiram a sua herança de Josué, porque aquilo estava na lei, mas é interessante que eles não foram autorizados a ser proprietários da terra. Olha, vamos pensar nisso aqui.
Pastor, como alguém recebe terras, como alguém recebe um campo, como alguém recebe uma casa e não é proprietário? É simples, irmão. Olha, eu vou falar uma coisa bem razoável aqui. Olha, nós compramos o terreno, nos construímos e pagamos a vida toda e nunca somos proprietário. É verdade ou não é? Eu estou errado, Mauri? Você podia dar uma pincelada acerca disso aí? Você que entende muito mais do que isso, essa questão? É bem simples. É como se nós fosse oferecido uma terra para nós. Fala assim, ó, eu vou passar a escritura para você, mas segura. E ficasse postergando essa escritura. Então a gente não teria um documento para falar, é nosso. Mas é nosso. Mas não tem documento para falar que é nosso. Sim. É mais ou menos isso aí. Foi dado a eles. Foi dada a posse para eles, mas não foi dada a propriedade para eles, que é o direito real sobre aquela situação. Quer dizer, deram um lugar, disse, vocês cuidam desse lugar, mas esse lugar não é seu. Ainda não é seu. Né? Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Então, esses levitas, eles exigiram a herança, porque isso estava na lei, e eles receberam esta herança, mas eles não eram o proprietário. Mas por quê? Vamos transportar isso em Deuteronômio, capítulo 18 e versículo 2. Deuteronômio, capítulo 18 e versículo 2, diz assim o texto: pelo que não terão herança no meio de seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Olha o porquê que eles não são proprietários. Você já ouviu alguém dizendo assim, olha, eu construí um vasto império, mas muitos deles têm a consciência de que dessa terra não se leva nada. Olha, quantas pessoas importantes, quantas pessoas renomadas, conhecidas na nossa mídia popular brasileira, que deixaram este mundo, deixaram essa terra e não puderam levar nada. Então é exatamente isso, a ideia do texto. Os levitas recebem de Deus a bênção, recebe o lugar, recebe aquele lugar para habitar, para adorar o Senhor, mas eles não são dono daquele lugar. Por quê? Porque em Deuteronômio, capítulo 18 e versículo 2, é exatamente isso que Deus, a ordem de Deus, é pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. Então, os levitas foi o único que não tiveram a posse real da terra geográfica. Foi os únicos que não tiveram. Mas alguém pode olhar e falar, pastor, mas isso é injustiça. Não é assim que nós pensamos? Olha, eu trabalhei, eu fiz, eu conquistei, eu doei a minha vida, eu gastei, investi tempo, e aí, aquilo, tudo nós temos uma questão. Mas a minha pergunta é, qual é o foco principal da igreja? Qual é o pensamento maior? O que é melhor? O que é melhor? Conquistar nessa terra que Mateus disse que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra de permanecer é conquistar tudo aqui ou conquistar um bem maior que está na presença de Deus? Um lugar onde o ladrão não rouba, onde o ladrão não mina aquilo que nós construímos. Então, o que Deus estava dizendo não era uma injustiça. Por quê? Porque os levitas aqui, eles que cuidavam da casa de Deus. Os levitas aqui têm a ideia diferente da ideia que nós temos hoje. Os levitas de hoje são totalmente diferentes dos levitas antigos. Então, Deuteronômio 18:2 fala exatamente sobre isso. Veja uma outra referência, Hebreus capítulo 12, e versículo de número 1. Hebreus capítulo 12 e versículo de número 1. Vamos ler um outro texto lá, para nós avançarmos um pouco mais. Hebreus capítulo 12. Deixa eu só achar Hebreus aqui, irmãos. Nós já vamos ler rapidinho. Hebreus capítulo 12 e versículo de número 1. Cadê o Hebreus daqui? Hebreus estava aqui. Aqui. Hebreus capítulo 12 e versículo de número 1. Diz assim, portanto nós também, pois o que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Então,
qual a ideia? Então os levitas não recebem a herança. Eles recebem a herança para usufruir, para exercer o seu ministério, mas não que aquelas terras fosse passada a escritura a eles. Então tem uma grande diferença. Enquanto eles vivessem, enquanto eles ali estivessem para adorar a Deus, eles eram o dono. Mas aí percebe que Hebreus está dizendo que corramos, porque nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. Então o que é? Deixamos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Então a ideia maior aqui não é só receber aqui, não é só ser dono aqui. A ideia maior é construir a nossa casa no reino do céu, é construir a nossa vida, é tecer a nossa embarcação, correr, fazer esta corrida a Deus, para que nós possamos exercer o ministério que Deus propôs para cada um de nós. Outro sim, Colossenses capítulo de número 1 e versículo 12, Colossenses capítulo 1 e versículo de número 12, Colossenses capítulo 1 e versículo de número 12, diz assim o texto da Bíblia: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então veja bem, graças a Deus que nos fez idôneo para sermos participantes da graça e da luz. Outro sim, Mateus capítulo 8 e versículo de número 21. Mateus 8 e versículo de número 21. Vamos ver uma outra referência, para que nós possamos aqui ter uma compreensão maior. Mateus 6, 21, diz assim o texto: porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso, aí também está o vosso coração. O que Jesus está dizendo aqui através do evangelista Mateus, que aonde estiver o teu tesouro, está aí o teu coração. Então dá-se a entender o porquê que os levitas não receberam uma herança geográfica. Porque provavelmente o homem é propenso, o homem ele tem essa propensão, se assim podemos dizer, não sei se essa palavra está tão correta, ele é muito propenso às coisas quando se trata de matéria. O homem é muito apegado a essas coisas quando se trata, essa coisa se trata de matéria. Então a visão, o panorama geral, quando nós falamos dos levitas exigirem essa herança, então o que Deus nos mostra, que aonde está o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. O segundo tópico aqui... É uma pergunta do Mateus. Sim. Vou fazer aqui, que ele mandou escrito. Daniel Bezerra, Deus abençoe. Vinícius dos Santos, meu pastor, um beijo no teu coração, Deus abençoe, viu? Mateus, Deus abençoe. Se é mais fácil viver na lei ou na graça, ou não dá para comparar, já que o povo não é o mesmo? Essa é a pergunta do Mateus pelo aplicativo. Mateus, muito boa a sua pergunta e muito pertinente. É uma pergunta que todos nos fazem, né? Qual é a maior dificuldade, ou se há uma divergência, ou se há uma diferença entre viver a lei e a graça? Eu não digo que tem diferença. A diferença foi tempo em que Deus estabeleceu uma lei para determinado povo, e agora na lei neotestamentária Deus estabeleceu uma ordem que, se você olhar para as Escrituras, o padrão, o alicerce, a base que sustenta o ministério de Cristo é o mesmo que sustentava antigamente. Então, por que Deus colocou algumas leis? Por que foi ortogado algumas leis para dentro de Israel? Porque foi necessário. Mas qual é a diferença? Nenhuma. Eu digo para você que a graça talvez seja um pouco mais pesada do que a lei. Eu posso lhe dar um exemplo muito clássico. Jesus, lá no Antigo Testamento, na lei veterotestamentária, diz assim o texto, que para ter um julgamento, era precisar, principalmente quando se fala em relação
quando se pegava um homem em ato de adultério, logo, eles teriam que ser apedrejados, porque isso era lei. A lei impunha isso. Por isso que eu li lá o texto, quando aquela mulher é apresentada a Jesus, então o que eles vão apontar? Eles vão apontar para a lei. Eles falam assim, a lei de Moisés manda apedrejar, tanto um como o outro. Então a lei dava o direito dessa pessoa ser morta por esse ato cometido. Então, o que nós podemos entender? Então ele foi pega no ato. Então ele foi dado-lhe um flagrante. Então alguém pegou essa pessoa cometendo esse tal delito. Então eles eram julgados pela a lei. E o que é que Jesus diz no Novo Testamento? Se um homem pensar somente nos seus pensamentos e desejar tal mulher, esse já cometeu adultério, ok? Então, agora eu quero tornar a você a pergunta. Você é um jovem inteligentíssimo, então o que seria mais pesado? Ser pego no ato de adultério, como diz o Antigo Testamento, e ser condenado pelos seus atos, ou no Novo Testamento, na graça, viver na graça, mas esta graça não nos isenta da mesma responsabilidade. Jesus está dizendo agora que na graça não precisa mais ser pego no ato de adultério, não precisa mais estar na prática do ato do adultério, mas simplesmente estiver pensando em seu coração, ou seja, ter o desejo do seu coração. Então veja bem que não há tanta diferença. Se eu fosse colocar, equilibrar isso na balança, eu diria que na graça talvez seja um pouco mais pesado e alguma determinação bíblica. Então, viver no Antigo Testamento não seria tão fácil, porque, como nós estamos dizendo sobre a lei do talião, a lei do Hammurabi, né, que era exatamente essa lei, é olho por olho, dente por dente, se oferir, também vou ser morto. Mas e agora na graça? Na graça já não é mais esse olho por olho, mas o que diz a graça? A graça agora está composta por um pilar que talvez seja mais difícil do que a prática de matar alguém. E qual é a prática? Do perdão. É verdade ou não é, Mauri? Então a prática do perdão talvez seja muito mais difícil do que a prática da ação corporal. Ou seja, se alguém dirigir a mim uma palavra e ferir-me com essa palavra, então eu dirijo na mesma altura e resolve o problema. Isso era lei. Mas agora na graça é diferente. Eu não estou dizendo discutir ideias. Eu estou dizendo em questão de cometer um tal delito. Então na graça, o que a graça diz? Jesus disse assim, olha, se alguém bater na tua face, o que você vai fazer? Você vai bater na face da pessoa que te bateu? Jesus dá do outro lado para ele bater. E se ele quiser andar contigo 1 milha, não ande 1 milha nem 1,5 milha, ande 2. Então essa é a graça de Deus. E na lei, além dos 10 mandamentos que Deus estabeleceu sobre a nação, ainda tinha, se não me salvo engano, 613 mandamentos para ser vivido dentro da nação de Israel. Então não era uma coisa tão simples. Então eu vejo que a graça e a lei, ele se distancia por alguns elementos, por alguns atos que não se fazem hoje na graça, que no Antigo Testamento fazia e agradava a Deus. Então, está distante por essa questão. Mas a questão do peso, a questão da ação, da atitude, então eu não vejo que tenha diferença. Eu vejo que na graça, talvez, em algumas circunstâncias, seja mais pesado do que se viver na lei. Ô, pastor, sim. E o senhor falou sobre perdão. Parece que nossos dias hoje não existe mais, né? Porque hoje alguém comete alguma coisa contra mim, ou eu cometo alguma coisa contra a pessoa, hoje é desculpa aí, né? Não tem perdão mais, bem, né? Muito bem. E outra coisa, o nosso irmão Mateus falou sobre a graça e a lei. Hoje também não tem a necessidade do refúgio mais, né? Ou você perdoa, ou você paga o que você fez, ou a consequência no tempo vindouro virá. Sim, sim. É muito bem colocado. Hoje nós não temos essa cidade geográfica, né? Muito Hoje bem. A nossa cidade do refúgio hoje é Cristo. Né? Sim, muito bem colocado aqui pelo nosso irmão Mauri. Hoje nós não temos essa cidade estabelecida, uma cidade geográfica que Deus estabeleceu na graça. Nós não temos isso. Mas na graça nos dá a oportunidade, aquilo que o apóstolo João escreve em sua primeira carta, ou sua primeira epístola, ou na carta joanina, como você queira entender, ele diz assim, filhinho, não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado no céu, e ele é fiel e poderoso para perdoar os seus pecados. Então aqui é a nossa cidade de refúgio.
quando nós pecamos, quando nós cometemos algum delito, nós não temos que agora se refugiar em alguém. Nós não temos que aqui, no sentido literal da palavra, chegar diante de uma autoridade e confessar os nossos pecados a Ele. Não necessariamente. Então por quê? Porque Jesus é a nossa cidade de refúgio. Pastor, nós não devemos então falar as questões vividas, as nossas heranças. Sim, não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo em questão de confessar, em questão de dizer os nossos delitos. Por quê? Porque Jesus, Ele é fiel e poderoso para nos perdoar. Então João está dizendo assim, não peque, mas se pecar, ele poderia dizer assim, procura o sacerdote, procura o anjo, procura o presbítero. Não, mas ele fala assim, se pecares, tem um advogado no céu. Então, a visão da cidade de refúgio, aquele que pode nos perdoar, ele está dizendo que está no céu, Jesus Cristo. E o Amaury muito bem abordou que hoje a nossa cidade é Jesus Cristo. Ele tem um simbolismo como Jesus Cristo. Ou seja, se erramos, se andamos errantes, nós podemos chegar diante de Jesus e discorrer para Ele todas as nossas situações, que Ele é fiel e justo para nos perdoar. O estabelecimento, tópico 2, o estabelecimento das cidades dos levitas. Os levitas receberam 48 cidades dentro do território de Canaã. Números capítulo 35, versículo 45, esse território dando por Deus para os levitas se dedicaram a exercer o seu ministério. Então veja bem, então essa cidade, em Números capítulo 35, quero ler rapidamente aqui, vou dar uma pincelada muito rápida aqui para nós corrermos aqui, para dar tempo porque no final eu guardei um negócio muito interessante aqui para nós aqui conversarmos, eu quero ver se dá tempo para nós acabarmos. 35, 45, diz assim o texto da Bíblia, Números 35, e falou o Senhor a Moisés nas campinas do Moabe, junto ao Jordão de Jericó. Então aqui o texto, eu não vou ler tudo não, versículo 35, em Números 35, então aqui nos narra que Deus deu essa cidade de refúgio, para que os levitas pudessem exercer o seu ministério. Então por isso que eles não eram dono. Aquilo era uma cidade onde eles podiam exercer a sua chamada e exercer o seu ministério. Vamos prosseguir mais um pouco. A fidelidade de Deus. Josué capítulo 21. Josué capítulo 21. Eu gosto de anotar referência, porque as referências nos dão uma visão, um panorama geral, um panorama maior. Josué capítulo 21 e versículo 43, diz assim o texto, 43, dessa sorte que deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e possuíram e habitaram nelas, e o Senhor lhe deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum dos teus em pé diante deles, todos os seus inimigos o Senhor deu nas mãos, e a palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então aqui fala da fidelidade de Deus, falando a Moisés, de Moisés a Josué, e de Josué as tribos a qual foram divididas todas as terras que Deus ali havia prometido o seu povo. Segundo Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, eu estou te dando aqui no Antigo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, para alguém não dizer, só está aí no Antigo Testamento, está falando só do Antigo, mas estou te dando no Novo, falando sobre essa fidelidade de Deus, que o mesmo Deus que foi fiel com Moisés, com os patriarcas, é o mesmo Deus que foi aqui, que é fiel conosco também. Então, Deuteronômio, capítulo de número 30, Deuteronômio, me perdoa, 2 Timóteo 2, e versículo 11, diz assim, 2 Timóteo 2, e versículo de número 11, 2 Timóteo 2, e versículo 11, a palavra fiel é esta, que se morramos com ele, também com ele viveremos. 2 Tessalonicenses 3,3, a última referência aqui para nós já abordarmos outro texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 3, diz assim, mais fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Então fala sobre a fidelidade de Deus. Você e eu podemos passar o que passamos,
podemos perder nessa vida, podemos chorar nessa vida, podemos nos prostrar nessa vida, podemos ter saudade de alguém desta vida. Mas aqui o texto vai nos dizer que a fidelidade de Deus nos guardará. Então é isso que nós temos que acreditar, nessa fidelidade de Deus. Vamos aqui caminhar para o fim, o terceiro tópico. Josué abençoou os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés. Veja bem, aqui eu quero dar uma pincelada aqui, está no livro de Josué, capítulo 22 e versículo 1. Quero falar algo interessante aqui, 22, livro de Josué, capítulo 22. Então Josué chamou os rubenitas e a meia tribo de tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardaste, e a minha voz obedecesse em tudo quanto vos ordeneis. Então aqui fala sobre quando Josué abençoou a vida dos rubenitas, dos gaditas e da meia tribo de Manassés. O interessante é que essa tribo, eles voltaram para o seu território após serem abençoados por Josué. Por quê? Porque eles decidiram não querer viver na terra de Canaã. Eles não quiseram viver na terra de Canaã. Mas por quê, pastor? Eles demoraram tanto para conquistar, para ter essa conquista, e não quiseram usufruir diretamente dessa bênção de Deus outorgada pelo nosso irmão Josué. Aqui, os estudos vão nos revelar a razão. Qual foi a razão de que eles não quiseram conviver ali juntamente com os nossos irmãos? Porque a Bíblia vai nos revelar que eles tinham gado em fartura, eles tinham grandes multidões de gados, e essa terra em que eles foram era uma terra propícia para a criação de gado, que era ao lado ali do Jordão. Então por isso que eles não aceitaram a viver na mesma região ou na terra de Canaã. Essas três tribos, os gaditas, os rubenitas e a meia tribo de Manassés, eles não quiseram devido, eles tiveram essa razão que eles apresentaram. Por quê? Porque eles foram para uma região propícia para a criação de gado, que foi aqui que nós lemos aqui no livro de Josué, capítulo 22 e versículo de número 1. Foi uma escolha própria e Deus ali não interferiu nessa escolha, desde que eles permanecessem ali na fidelidade ao Senhor. Então foi uma escolha pessoal, devido ao seu patrimônio, devido aos seus bens, devido aos seus gados, porque a terra para onde eles foram, numa terra que provavelmente seria mais prática e mais fácil para continuar essa criação, para que pudesse ali conviver juntamente ali com seus animais. Então, aqui no tópico 2, para nós darmos aqui a continuidade, para nós encerrarmos aqui essa aula, a exortação à obediência. Josué capítulo 22 e versículo 5 diz assim: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, e amei ao Senhor vosso Deus, e andais em todos os seus caminhos, e guardais os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e sirvais com todo o coração e com toda a vossa alma. Então aqui há um mandamento de Deus, independente do lugar geográfico onde eles estariam, independente do lugar geográfico para onde eles iriam, independente do lugar que eles seriam acomodados, mas a importância era que eles cumprissem a lei de Deus, ou seja, o amor a Deus, a fidelidade ao Senhor. Eles teriam que andar justo à lei de Deus, independente do lugar, seja no sítio, seja na cidade, seja no campo, seja na roça, seja onde for, mas eles precisariam estar em obediência ao Senhor. Uma referência que eu anotei aqui, em 1 Samuel, capítulo, falando sobre a obediência, 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15 e versículo de número 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Por quê? Porque se sacrificava demais, fazia-se demais, mas obedecia-se de menos.
Miqueias vai dizer que Deus estava farto desse sacrifício, porque o povo não obedecia. Isaías vai nos revelar que o povo sacrificava em louvor, em adoração, mas o coração estava distante de Deus. Então aqui o conjunto geral do texto, quando se fala em obediência, é independente do lugar onde você mora, onde você congrega, onde você habita, seja qualquer lugar geográfico, mas o importante é que você obedeça. Por quê? Porque o Samuel vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Aqui, tópico 3, aqui para nós encerrarmos, o altar junto ao Jordão. O que significa altar? E eu vou encerrar aqui, dando aqui uma pincelada geral aqui. Então aqui nós já chegamos no fim do nosso estudo, falando sobre esse último tópico, sobre o altar junto ao Jordão. O altar, de fato, remete a nós a algo importante. Por quê? Porque o altar leva-nos a entender que significa lugar de sacrifício. O lugar onde nós sacrificamos alguma coisa para o Senhor. O lugar onde nós erigimos para falar com Deus. O lugar onde nós o santificamos com a nossa vida para termos essa comunhão com Deus. E o que significa altar? Êxodo. Vamos ver o que significa altar no Antigo Testamento. Êxodo 40, e versículo de número 9. Êxodo 40, e versículo de número 9. Diz assim: então tomarás o azeite da unção e ungirá também o tabernáculo e tudo o que há nele, e santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirá também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e sacrificará o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então, no Antigo Testamento, o altar era consagrado, era se derramado o azeite sobre ele, porque ele ali era um lugar separado para dar a ele sacrifício. Lembrando que nessa época não existia templo. O que é o altar? O altar no tempo de Salomão, segundo Crônicas, capítulo 9, segundo Crônicas, capítulo de número 9, vamos entender aqui rapidamente o que significa altar, para depois nós fazermos um resumo, para nós encerrarmos aqui. Capítulo 4, segundo Crônicas, o altar no tempo de Salomão, e versículo 19, diz assim: fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro, e as mesas sobre as quais estavam os pães da propiciação. Então veja bem que no livro de 2 Crônicas está dizendo que foi levantado, foi erigido um altar, uma caixa de ouro, ali para a adoração ao Senhor. E para o judaísmo, o que significa altar? Local formado por terra, algumas vezes por pedras, também como o caso de Moisés, uma caixa dourada onde as ofertas de sacrifício eram depositadas. Então, para o judaísmo tinha esse simbolismo altar, que era terra, ou também um altar de pedra. E para a igreja apostólica romana e católica, o que significa o altar? Seria uma mesa onde seria celebrado a missa. Muitos católicos consideram o altar em seus templos como símbolo do próprio Cristo. Se fazia uma parede totalmente de pedra, e essa pedra simbolizava o próprio Cristo. O altar para os protestantes significa o púlpito aonde pregamos e aonde as pessoas são consagradas para o ministério. Então nós fazemos. Aqui nós poderíamos ter duas linhas de pensamento, mas eu não vou entrar nesse pormenores. Então o altar para os protestantes significa exatamente o lugar onde nós pregamos a mensagem de Deus e aonde se consagra os ministros ou se separa homens, mulheres para exercer o seu ministério. Agora eu vou encerrar aqui. E o altar na era da graça? Vamos ver algumas referências muito rápido. 1 Coríntios, capítulo 3, 16. Então, pastor, nós passamos aqui pelo altar do Êxodo. Nós passamos aqui pelo altar do templo de Salomão. Nós passamos aqui pelo altar do judaísmo.
nós passamos aqui pelo altar do catolicismo, nós passamos aqui pelo altar dos protestantes, e agora nós vamos falar sobre esse altar da graça. 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 3,16, o que é então realmente esse altar na graça? O que significa esse altar na graça, na graça em que vivemos? 1 Coríntios capítulo 3 e versículo de número 16, diz assim o texto: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, pastor, o que é esse altar? O que significa esse altar? Esse altar, o que Paulo está dizendo, não sabeis vós que vós é o templo, é o altar do Espírito Santo de Deus? Segunda referência, 2 Coríntios capítulo 6 e 16, eu estou te mostrando quem é esse altar nos dias da graça. 6, 16, que diz assim o texto: e que no consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Então, que concessão disse, que disse aqui o apóstolo Paulo, que concessão tem o templo de Deus com o templo dos ídolos? Olha uma referência aqui que agora veio aqui na minha mente. Quando Elias levanta o altar, vamos dizer que havia dois altares, o altar de Baal e o altar do profeta Elias. Primeiro, o altar de Baal foi levantado e nada aconteceu. E a segunda instância, o Elias repara o altar. Elias reforma o altar e a glória de Deus se manifestou. E o que Paulo está dizendo aqui? Que concessão, que pacto tem, que unicidade tem o altar dos ídolos com o altar de Deus? Por quê? Porque você é esse altar. Então, você é essa morada de Deus, você é essa casa de Deus, você é esse altar do Senhor. Romanos capítulo 12 e versículo, só tem duas referências aqui para nós terminarmos aqui. Um pouquinho mais de paciência, irmão, já encerro já, tá bom? Romanos capítulo de número 12 e versículo 1, que diz assim o texto da Bíblia: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele fala sobre a apresentação desse templo, desse corpo, porque através desse corpo nós fazemos a nossa prática, damos a Deus o nosso culto racional com o nosso corpo, ok? Então estamos falando sobre o altar na era da graça. E a última referência, o que significa o altar? Isaías capítulo 6. A última referência aqui, Isaías 6, e versículo de número 6, que diz assim, falando sobre altar: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirará do altar com uma tenaz. Vamos encerrar por aqui. Agora, por quê que um anjo chamado serafim, um anjo de fogo, ele precisa tirar do altar de Deus com uma tenaz? Ele não tira com as mãos, ele tira do altar de Deus com uma tenaz, uma brasa, para tocar nos lábios do profeta Isaías. Se ele é um anjo de fogo, por quê? Porque a brasa viva que está no altar de Deus é muito maior do que o fogo daquele anjo. Porque serafins significa fogo ardente. Por que do altar de Deus ele teve que tirar com a tenaz? Ele não pôde tirar com a mão. Porque o altar de Deus é um altar santíssimo, assim como o nosso altar. Então, desse altar do Senhor, o anjo tira uma brasa e toca nos lábios de Isaías. Isaías, na mesma hora, foi purificado. E pastor, então, quem é esse altar na graça? Quem é esse altar nos dias odiernos? É você, é nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. Você tem que entender uma coisa, que você tem que preservar esse templo, você tem que preservar esse altar, porque neste altar ele habita a presença do Deus vivo. Meus irmãos, Lázaro Barbosa, Deus abençoe. Irmã Flávia, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Samuel e os demais irmãos, irmã Regiane,
todos os irmãos que passaram aí na live, que deram aí o seu joinha, que compartilharam, que escreveram a sua mensagem. Que Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo domingo. Até a semana que vem. E a semana que vem nós vamos falar sobre a última lição do nosso trimestre. A última lição do nosso trimestre, que é renovando a aliança. É um assunto muito bacana, muito importante. Então que Deus abençoe a todos, tenha um bom domingo. E às 17h30 o irmão Amauri aqui vai fazer as considerações final, ele vai dar o recado final aqui, vai falar também sobre o culto aqui à noite. Então a minha palavra de gratidão aos irmãos e que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe todos os irmãos que estiveram participando aqui, tanto pelo aplicativo A Mocidade Estrela da Manhã, Parque Vitória, quanto os irmãos que estiveram aqui pelo Facebook do nosso pastor Sandro. E hoje, culto da família às 17h30 às 18h30 e depois o segundo horário das 19 horas às 20 horas. Reúna sua família, reúna seus amigos. Se puder, compartilhe nosso culto, que é na página do Facebook AD Perus Parque Vitória. E curta, compartilha, mande para os seus amigos, mande para os seus familiares. E que a graça do Senhor esteja com todos vocês neste domingo. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, a paz do Senhor, tenham um ótimo domingo e Deus abençoe até mais tarde. Amém.